Bom dia a todos vocês, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja em seu coração, em sua vida, em tudo que você faz. Amém. Hoje é dia de gotas de luz. Gotas de luz é apenas bate-papo. Então não espere receber o estudo da Bíblia como nós estamos acostumados, mas nós vamos conversar informalmente. E hoje eu tenho dois exemplos, um no começo e outro no final, de pessoas que me mandaram certas histórias de coisas que elas estão passando. Uma história é de um casal passando com a filha, como lidar com o seu comportamento, e a outra história é uma briga de casal que eu vou falar bem rapidinho no final. E o título de hoje é: Você fica triste com o pecado? Uma mãe estava me contando aquilo que aconteceu com a sua filhinha. Ela disse que a sua filha pediu um biscoito antes do jantar. Ela tinha acabado de preparar o biscoito para a sobremesa, estava cheirando delicioso. E essa filha queria porque queria o biscoito, e a mãe disse: não, depois do jantar você comerá os biscoitos. Mas aí, quando a mãe não estava percebendo, essa filha foi e pegou um ou dois biscoitos e saiu para um lugar, se escondeu e foi lá comer o biscoito. A mãe percebeu, mandou o pai atrás dela. E aí o pai chegou lá e ficou nessa posição, e ela lá comendo o biscoito lá escondidinha. Quando ela terminou de comer aquele biscoito delicioso, e ela virou para trás, deu com o pai. E ela ficou toda desconcertada. E o pai disse: o que você está fazendo? Sua mãe não te disse que não comesse o biscoito agora, que era para depois do jantar? E aí ela olhou com aquela carinha tão inocente e disse para ele: me desculpe, papai. Eu acho essa história muito linda, mas tem um problema aí, porque a criança, ela é muito inteligente. Ela observa muito os pais e começam pouco a pouco a controlá-los. E eu já vou dizer para vocês o que é que está acontecendo. Muitas vezes o pedido de desculpa de alguém não tem nada a ver com arrependimento, não. A pessoa está dizendo me desculpa, que é para se livrar da outra. É a mesma coisa de dizer não, fica quieto, não fale mais sobre isso, saia de perto de mim. A pessoa já aprende que é educado falar me desculpa. Aí a outra pessoa vai cancelar o seu erro. Não é isso que acontece? Mas veja que esse pedido de desculpa é apenas um lamento. Muitas vezes um lamento sincero, mas muitas vezes não é um lamento de manipulação, é uma jogada para se livrar do criticismo da outra pessoa. E essa criança repetiu várias vezes a ponto deles falarem comigo dessa situação. Por quê? Porque falando me desculpa desarma outra pessoa, não é? Então, gente, o que a gente tira dessa história é que no papel de pai e mãe, a gente escuta me desculpa da criança. Tudo bem, já é um começo. Mas a gente tem que sentar com essa criança e ouvir dela por que é que ela fez isso, e também saber se ela está realmente arrependida ou se ela está chocada porque foi pego no ato. Sim, é isso que acontece. A gente está fazendo um pecado muito sério, a gente é pego no ato e daí a gente fica com muito medo, a gente quer se livrar daquela situação embaraçosa. O que a gente faz? Me desculpa. E sai correndo.
ou desarma outra pessoa para não comentar, para não falar nada. Esse pedido de desculpa é, na realidade, para fazer o outro calar a boca. Mas desde criança a gente tem que educar a criança a se explicar. E daí a gente tem que evangelizar essa criança explicando o porquê que ela está errada de acordo com a lei de Deus. Quais são as consequências? Então, esse foi o primeiro exemplo. Agora nós vamos a um exemplo bíblico, antes de eu dar outro exemplo, que é do nosso dia de hoje. Essa história que eu vou contar para vocês, de acordo com a palavra, se passou no Egito. O Egito nunca havia tido uma chuva de granizo. E um belo dia veio uma chuva tão forte que destruiu toda a plantação. E vocês estão vendo aí na palavra que está dizendo que até árvores e pessoas foram despedaçadas. Vejam a seriedade disso que estava acontecendo no Egito. Mas Deus estava na realidade nessa época mandando pragas ao Egito, que era para fazer com que o faraó libertasse os israelitas. E isso é tão verdade que a única área do Egito que não caiu granizo foi na área de Gósen, que é a área onde estava o povo israelita. Nós vamos ver em seguida que a confissão desse faraó não foi sincera de jeito nenhum. Mas antes nós vamos ver outras pessoas na história bíblica que usaram da mesma estratégia. Uma delas foi Balaão, que usou dessa estratégia com o rei Balaque. E Balaão fez isso por interesses financeiros. O que ele fez? Ele incentivava as mulheres moabitas a se oferecerem aos homens israelitas, algo assim. E para convencer essas mulheres, ele pregava a ideia de que pequenos pecados não tinham importância. Estava tudo bem para Deus, mas na realidade ele estava sendo um falso profeta. Ele estava indo contra Deus. Ele estava agindo em comunhão com as forças satânicas. Vejam o que está escrito em Gálatas 5:9. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Isso aí para a gente entender que não importa o tamanho do pecado, tem que ser tratado como pecado. Agora, se existe algum peso no pecado, e a gente imagina que sim, por exemplo, para as pessoas que matam, para as pessoas que cometem adultério, que é algo que a Bíblia está nos dizendo, aí, gente, é com Deus, é Ele que sabe sobre esse peso do pecado. Não compete a nós ficarmos medindo isso, mas temos que tratar qualquer pecado como pecado. E de acordo com Josué, o final de Balaão foi muito triste porque os próprios israelitas acabaram matando-o. E veja que não era vontade de Deus que os moabitas, que era um povo muito diabólico, se misturassem com os israelitas. É por isso que Balaão estava agindo contra Deus, se vocês não lembram essa história. Outro exemplo que vocês devem se lembrar é sobre o rei Saul, o primeiro rei de Israel. O que aconteceu? Ele confessou também falsamente que ele havia pecado, ele fez uma confissão a Deus. Mas aí, quando Samuel deixou saber que Deus estava tirando ele do trono e colocando Davi no lugar, o que ele fez? Ele começou a perseguir Davi. Ele não aceitava isso de maneira nenhuma. Isso nos mostra que, na realidade, todo esse pedido de perdão, esse arrependimento dele era um arrependimento falso. E Judas? Todos nós conhecemos a história de Judas como um traidor. Mas Judas
Falsamente arrependido, ele foi até os sacerdotes que eu tinha pago para trair Jesus e disse que ele estava arrependido, que ele tinha mudado de ideia. Mas os sacerdotes não aceitaram seu pedido de desculpa. Aí o que Judas fez? Ele jogou o saco de moedas lá, a moeda que os sacerdotes o tinham pago para trair Jesus. E ele saiu, encontrou uma árvore lá e se enforcou. Mas por que nós sabemos que esse pedido de desculpa de Judas não foi sincero? Porque ele nunca pediu para Jesus que o perdoasse. Não, ele foi aos sacerdotes para desfazer o negócio. Mas ele de maneira nenhuma, ele disse a Jesus em orações pedindo arrependimento, não. Ele preferiu ir e se enforcar, que era um outro crime contra Deus. A gente não pode tirar a nossa vida, não é? Aí vamos continuar a história lá do faraó do Egito com Moisés e Arão. Ele continuou pedindo, implorando para Moisés que falasse com o Deus dele para terminar com essa chuva de granizo. Moisés sabia que ele não estava sendo sincero e disse que assim que ele saísse da cidade, ele falaria com Deus para parar tudo isso. Moisés foi sincero com ele, dizendo que ele sabia que tanto ele quanto os oficiais dele, o faraó, ainda não temiam o Senhor. E por isso que toda essa destruição da cevada, de tudo que eles tinham para alimento, tinha sido provocada por Deus. E Moisés fez como ele havia prometido. Ele saiu lá da corte do faraó. Quando ele chegou do lado de fora, ele suplicou ao Senhor que parasse toda essa chuva de granizo e tudo mais. E daí, quando o faraó viu que a chuva de granizo, os trovões tinham parado, o que aconteceu? O coração do faraó e dos oficiais se endureceram ainda mais. E eles se recusaram a deixar os israelitas a saírem. Os israelitas estavam mantidos lá como escravos do faraó. Veja que situação. Então, na realidade, esse faraó estava fazendo aquilo que essa criança que pegou o biscoito escondido estava fazendo. Me desculpa, com aquela carinha, né? Mas aí disse a mãe que toda vez que ela fazia algo diferente, dinheiro e algo mais, esta menina estava fazendo a mesma coisa. E veja que é isso que o faraó fez. Na frente de Moisés, ele pediu agindo como criança, implorando que parasse tudo aquilo. E Moisés fez. Isso aí é porque Deus estava provando para este faraó que ele tinha o poder. Ele poderia acabar com tudo se ele quisesse, até com o faraó, mas o faraó não estava entendendo. E foi preciso várias pragas para este faraó mudar de ideia, não foi? Eu prometi para vocês um segundo caso que eu vi 2 semanas atrás, um caso verídico que aconteceu. Um casal, marido e mulher, a mulher saiu e foi na padaria comprar sei lá o quê. E ela chegou lá, encontrou um rapaz que estudou com ela muitos anos atrás. E esse rapaz a reconheceu. E eles começaram a conversar ali, lembrar do passado. Ele passou o telefone para ela, ela disse que era casada, que tinha 3 filhos e tudo mais. E começou, e ele também casado com família. Ele queria encontrar com a família para conhecer a família dela. Mas o esposo dessa mulher, passando em frente da padaria, viu a sua esposa toda feliz conversando com este homem. E ele ficou completamente irado. Ele chegou em casa, chamou a mulher de prostituta. Ele derrubou cadeira, bateu porta, só faltou bater nela, assim ela me disse. E deixou a casa, saiu.
Aí já fazia 1 mês e meio que ele estava fora de casa. Um belo dia chega um buquê de flores para ela e ela abre o cartão desse buquê de flores. Era o marido dela dizendo: me desculpe. Com certeza ele já sabia da história, já sabia por alguém da família que se tratava de um colega, um conhecido, uma pessoa que estudou junto com a mulher, que queria conhecer toda a família, fazer amizade. Veja, gente, esta mulher estava considerando separação, mesmo com esse buquê de flores. Tem certas coisas, gente, que um buquê de flor não vai resolver. É este homem já de meia idade agindo como esta criança que estava pegando o biscoito escondido da mãe, indo lá comendo e depois falando: me desculpa. Tem certas situações que não resolve com me desculpe, me perdoe. Não, gente, não é assim não, porque isso é apenas um lamento. Eu fiz algo errado, eu lamento que eu fiz isso. A pessoa tem que ter a hombridade de falar com a outra, de abrir o seu coração, de dar explicação, de pedir perdão. Porque o silêncio não é perdão, não. O silêncio, muitas vezes, é admissão de culpa. Sim, e o silêncio não prova para a gente que a pessoa mudou de comportamento, mudou de coração, não é? Se ela aceita essa situação, ou me desculpa com o buquê de flores e o recebe de braços abertos, o que é que ela está falando para esse marido? Tudo estava bem. Ele estava feliz ali, ela iria ignorar o problema e ele estava livre para até fazer isso de novo. Veja, gente, que na nossa vida conjugal, na nossa família, que é a representação da Igreja do Pai, a gente tem que agir como igrejas. A gente não pode fazer uma coisa dessa. O lamento não é um arrependimento. O arrependimento, ele vem com toda a sinceridade, e a outra pessoa, no caso aí a esposa e também perante de Deus, a gente tem que se justificar, arrepender sinceramente, falar sim sobre isso, não guardar aquele silêncio mortal e pecaminoso, não. Você fala, pergunta e a pessoa não responde. O que é que isso está nos dizendo sobre o caráter dessa pessoa? Será que está nos dizendo algo favorável e maravilhoso? Não. É que essa pessoa fez, não se arrepende e ela se acha que está certa, ela se acha que ela está certa de deixar no anonimato, ela acha que está certa de tratar mal e amanhã vir com flores dizendo que está tudo bem. Não é assim que as coisas funcionam para as pessoas honestas, para as pessoas tementes a Deus. A gente tem que, nas pequenas atitudes, ser também tementes a Deus. Não acreditar no falso profeta como Balaão, que dizia: não, os pequenos pecados não têm importância. Mas veja bem, essa criança apanhando um biscoito começou a apanhar dinheiro, começou a pegar outras coisas na casa. O que é que estava acontecendo ali? É que não houve consequências nenhuma. O pai e a mãe fez exatamente aquilo que a criança estava esperando quando ela disse: me desculpa. Olha, a gente não deve de maneira nenhuma maltratar uma criança, ou no caso o marido que errou, não. A gente tem que estar sempre aberto para aceitar o pedido de desculpa, mas também, gente,
Não é porque a gente é cristão que a gente deixa o diabo pisar na nossa cabeça, esmagar e sair sorrindo. Não, 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 não. O Filho de Deus tem que estar sempre com a espada pronto para guerrear o bom combate da fé. Evangelizar as pessoas, mostrar que elas estão erradas, o porquê que elas estão erradas. Isso é muito importante na construção da família. Isso é muito importante para a gente manter os nossos relacionamentos. Isso é muito importante para a gente dizer que a gente é cristão e que a gente segue a palavra de Deus, a gente prestar o nosso testemunho diante das pessoas que estão erradas. Mas a gente não vai errar com eles. A gente não vai de maneira nenhuma aceitar o seu erro, porque a gente ama o pecador. A gente ama sim o pecador, mas o seu erro é abominável a Deus e a gente não deve aceitar. Evangelizar sempre, corrigir sempre, não participar. Isso é o que Deus nos ensina na sua palavra. Muito obrigada, meus irmãos, pela sua valiosa participação. Por favor, continue ajudando o nosso grupo. Ajude-nos a espalhar a palavra de Deus. Uma conversa como esta pode ajudar muitas pessoas. Por favor, compartilhe. Por favor, dê o próximo passo para ajudar a gente a trazer quanto mais pessoas para Jesus Cristo. Muito obrigada, que Jesus te multiplique as bênçãos. Muito obrigada a todos os inscritos, a todos que têm colaborado com o nosso canal. Eu oro por você, eu oro por bênção. Eu oro que todos vendo este vídeo encontrem paz, luz de Deus na sua vida. Que todos estejam felizes, que as suas famílias estejam equilibradas e vivendo dentro das recomendações de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, nosso Pai, e bendito seja o seu nome. A Ele toda honra e glória. Amém.